Doutor Augusto, agora temos aqui o momento das questões. A primeira pergunta cá vai. Qual é a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? Não percebi a pergunta. Qual é a melhor maneira de controlar o progresso financeiro? Exato. Como sabe, a progressão tem a ver muito com avanços, não é? Se nós estamos a falar de progresso, estamos a falar de avanços. Mas no mundo de finanças, nós falamos de crescimento, não falamos de avanço. Falamos que houve crescimento e houve contração, quando estamos a falar de finanças. Se estivermos a falar de Bíblia, falamos de prosperidade. Está a prosperar, está a crescer. Exato. Mas numa linguagem muito técnica, não é mesmo crescimento financeiro. O crescimento financeiro dá-se quando, de facto, você está a ter aquilo que, primeiro, alcançar o teu objetivo preconizado e sobrar algum saldo positivo no teu orçamento, que se chama aquilo que é poupança, não é? Embora que nós temos aqui um conceito muito básico de poupança para desmistificar aquilo que são problemas psicológicos das pessoas, não é? Aqui o Tigre tocou numa questão muito importante que tem que ver com hábitos. Disciplina é hábito, é rotina, é fazer aquilo que está programado várias vezes até você dormir, sonhar com aquilo, você já ninguém precisa te dizer, você precisa fazer assim, porque o teu subconsciente já sabe como é que se deve fazer, você até de olhos fechados consegue fazer. Então, se você, de facto, consegue ter esta disciplina, e nós, para esta disciplina, temos estado a passar, que já, na realidade, este é o primeiro passo para poder-se ter uma qualidade de vida. É pagar um salário a si mesmo. No ordenamento das tuas despesas, quando você estiver a fazer o escalonamento das necessidades e dos desejos. Quando você estiver a programar ou fazer o teu orçamento de gastos, você deve se incluir nos gastos. Você deve pagar um salário a si mesmo. Este salário que nós pagamos a nós mesmos, no fundo, seria aquilo que haveria de sobrar se nós tivermos uma boa disciplina financeira. Os manuais de finanças, a fórmula de poupança, a fórmula da renda disponível, nos diz que a renda disponível é igual ao consumo mais a poupança. Exato. Então, se nós tivermos que isolar a poupança nessa fórmula, vamos chegar à conclusão que a poupança é igual à renda disponível menos o consumo. Ou seja, dá a entender, do ponto de vista de matemática, que a poupança é aquilo que sobra. Então, se você colocar isso na tua cabeça, esperar que sobra, você tem muito, e não tiveres uma programação financeira, e não tiveres disciplina financeira, nunca vai sobrar. Por quê? Porque as necessidades humanas e desejos humanos são ilimitados. Sendo ilimitados, não tem como sobrar. A poupança vai ser sempre zero. E há daqueles casos que aquelas pessoas têm que se endividar, a poupança passa a ser negativa mesmo. Você até acaba o mês com quilates. Então, o que nós estamos aqui a tentar dizer é que para você ter progressão financeira, você tem que ter poupança. Do teu orçamento, quando você escriturar aquilo que é entrada e saída de dinheiro, você fizer a programação financeira do mês seguinte, não é? Você deve não pensar em gastar tudo. Deve definir uma porcentagem, 10%, 15%, 20% daquilo que é a tua renda, não é? Dizer que isto aqui não pode ser gasto. Então, se você já definiu que essa porcentagem não deve ser gasta, então, tão logo o rendimento esteja disponível nas tuas mãos, você subtrai já isso, que é a dita poupança, e você coloca aí numa conta poupança à parte, para você não tocar mais nesse dinheiro. E se você tiver esse hábito, você começa a ter crescimento financeiro, porque esse dinheiro aí, onde está, vai nos levar aquilo que é o segundo passo para ter qualidade de vida, é tomar boas decisões de investimento.
Exato. Você já tem esse dinheiro aí guardado, você não pode deixar ele debaixo da terra, você não pode deixar ele numa conta de depósito à ordem, você precisa fazer com que esse dinheiro, de hoje em diante, gera uma renda para aumentar os teus gastos futuros. Exato. Aí já começamos a ter crescimento financeiro. Exato. Já dei 2 dicas para poder ter qualidade de vida. Boa, boa. A segunda questão aqui é, doutor, o que posso fazer esta semana para aumentar minha poupança? Para analisar, para aumentar as tuas poupanças, não é? É lógico, conforme acabamos de explicar, você precisa primeiro pagar um salário para si mesmo, Okay. e todos os meses que você pagar um salário para si mesmo, as tuas poupanças estão a aumentar. Mas ainda assim, você vai precisar tomar decisões de investimento para investir melhor o teu dinheiro e você poder, de facto, ter uma renda sobre esse dinheiro. Nós temos estado a dizer que a taxa de rentabilidade do investimento que você vai decidir fazer, em primeira instância, deve ser maior do que a inflação gerada no período, naquele local onde você decidiu fazer o teu investimento. Então, o terceiro pilar para você ter saúde financeira chama-se riscos. Okay. Nós temos aqui uma simbiose entre riscos e rentabilidade. Projetos com muita rentabilidade ou investimentos com muita rentabilidade tendem a ter riscos associados muito altos. Então, você precisa agora de fazer mapear riscos para cada investimento que você decidir fazer um mapeamento dos riscos concernente àquele negócio e depois criar condições de mitigar cada um dos riscos. Isto é que vai te fazer se tornar um investidor de sucesso. Veja que temos aqui já 3 pilares para você ter tranquilidade financeira, que é pagar um salário para si mesmo, que é tomar boas decisões de investimento, e o terceiro, que é fazer um mapeamento daquilo que são os riscos associados à atividade onde você decidir investir o seu dinheiro. Nós temos um livro que é o Homem Mais Rico da Babilônia, né, que dá um exemplo muito ótimo sobre decisões de investimento. Diz que você tem que conseguir pegar pessoas que já estão a praticar um negócio, que sabem fazer um negócio, mas que estão com dificuldade de expandir o negócio e precisam de recursos financeiros para a expansão desse negócio. Você localiza essas pessoas, alocas o teu recurso a esse tipo de atividade, com uma taxa de juro acertada com esta pessoa, que certamente deve ser alguém de extrema confiança, não é? Porque também tem muito que ver com isso. Aonde alocar o dinheiro deve ser num local, numa atividade, numa pessoa que de facto inspira confiança, que de facto esteja a fazer atividade e que faça bem e que de facto só precisa de dinheiro para poder alavancar a sua atividade. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia tem muitas boas dicas para se tomar essas decisões e poder mitigar riscos, ou seja, tornar riscos muito elevados com fatores pouquíssimos de acontecerem e manter aquilo que é a taxa de rentabilidade lá em cima, em alta. Então, já temos aqui 3 dicas para ter tranquilidade financeira, não é? Pagar um salário a si mesmo, tomar boas decisões de investimento e saber mapear os riscos de cada uma das atividades. Exatamente isso. A terceira questão é a seguinte, doutor. Quando devo usar minhas economias? Não percebi a questão. Quando devo usar minhas economias? Quando é que se deve utilizar as economias, não é? Veja que nós falamos daquilo que é os objetivos. Okay. Você acaba por ter objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Exato. Se, de facto, os teus objetivos de curto prazo é comprar comida, comprar roupa, comprar sapato, etc., etc., você poderá ter objetivos de médio prazo, que poderão ser viajar de férias, não é? Poderão ser ir visitar paisagens turísticas, que poderá ser comprar um carro novo, poderá ser comprar uma casa nova, poderá ser mudar a mobília de casa. Quer dizer,
esses objetivos de longo prazo estão muito associados com aquilo que é a poupança. A poupança tem uma definição, em teoria, muito interessante, que diz que a poupança é o adiamento do consumo. Ou seja, é não consumir hoje para consumir amanhã. Então, se eu não consumir hoje, tenho que saber quando é que vou consumir. E essa é a questão da tua questão. Isso vai depender muito do teu cronograma de médio e de longo prazo. Porque visto que o cronograma de curto prazo, você já tem ele detalhado naquilo que é o teu orçamento mensal. Quando você elabora o teu orçamento mensal, você define as tuas prioridades de curtíssimo prazo. Mas as tuas prioridades entre desejos e necessidades de médio e longo prazo, você poderá definir naquilo que são os planos, não é? De longo prazo. Você poderá ter um plano orçamental já para daqui a 5 anos. Você poderá ter os teus objetivos a atingir daqui a 10 anos. Então, nestes objetivos, você vai sempre socorrer-se daquilo que você propôs para poder realizar essas atividades, não é? Se no médio prazo é viajar, pensou que tenho que juntar em cada salário do mês ou cada renda disponível, vou tirar 2% que devem ser colocados numa conta que eu vou abrir, que se chama conta viagem ou conta férias. Então, vou colocar esses 2% nesta conta, de cada rendimento. No final de 12 meses, eu tenho aí o valor disponível para poder viajar. O que eu quero dizer aqui é que não existe, de facto, eu aqui dizer que você vai usar a tua poupança depois de 2 anos, você vai usar a tua poupança depois de 1 ano. O que deve existir, e enquanto mentores nessa matéria, o que nós podemos transmitir para os nossos seguidores é que devem ter um cronograma de médio e longo prazo. Neste cronograma de médio e longo prazo, as despesas devem ser realizadas com a poupança ou com os lucros das poupanças. Exatamente isso. Doutor, a quarta questão é a seguinte: qual é a melhor maneira de investir? A melhor maneira de investir, vejo que isto está ligada com o segundo pilar da tranquilidade financeira, que é a decisão de investimento. Exato. Então, e a decisão de investimento está muito associada com aquilo que é o terceiro pilar, que é riscos do mercado, da atividade. Então, você vai ter que, de facto, mapear investimentos, vai ter que ver investimento A, investimento B, investimento C. Primeiro, olhar para aquilo que é a rentabilidade de cada um dos investimentos. Depois, comparar a rentabilidade de cada um dos investimentos com a taxa de inflação gerada naquele mesmo período. Depois, comparar a rentabilidade entre os 3 investimentos. Okay. Aquele que, de facto, for mais rentável e mais seguro, depois vais mapear os riscos de cada uma das atividades, vais criar um plano para mitigar o risco em cada uma das atividades. Aquela atividade onde você conseguir mitigar os riscos, a taxa de rentabilidade for maior que a taxa de rentabilidade for maior que a taxa de inflação gerada no período e no espaço em que se vai fazer o investimento, e que tenha os riscos mitigados, deve ser a decisão mais acertada para você alocar aquilo que são os teus investimentos. O quarto passo para se ter bons hábitos financeiros, para se ter uma tranquilidade financeira, tem muito que ver também com uma coisa que já falamos, que são hábitos. Okay. É lógico que depois de você fazer essa jornada que falamos aqui acima, analisar o mercado, analisar riscos, analisar decisões de investimento, tomar boas decisões de investimento, você começa a ganhar hábito de investir. Exato. E este bom hábito de investir é que vai fazer com que você tenha tranquilidade financeira. Nós também já vimos aí os hábitos quando estávamos a falar de como lidar com o dinheiro. Então, os hábitos acabam por estar acumulados em todas as fases da tua vida, e você só consegue ganhar hábitos e costumes se você fizer repetitivamente a mesma coisa várias vezes, mesmo caindo, mesmo não dando certo, mesmo se desviando,
não desista, seja resiliente, volta a fazer novamente até dar certo. Exatamente isso. Exato. E pessoal, para vocês que estão a gostar do vídeo, estão aqui a anotar os links que o doutor está a dar. Então, corram lá para assistir o nosso primeiro vídeo, que está top, 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 ok? Corram lá e deixem aqui os vossos comentários. O que nós temos, de facto, é que as pessoas têm que ter o hábito, não é? Dos ricos. As pessoas que, se você não tiver os hábitos do rico, se você vê que o rico vai tomar café, se o rico vai de férias uma vez por ano, o rico gosta de ir à praia no final de semana, é preciso você observar os ricos. O livro do Pai Rico, Pai Pobre, não é? É um bom exemplo disso e nos traz uma matéria muito, muito fundamental, que é aquela máxima do que é um ativo e o que é um passivo. Aquelas pessoas que, por exemplo, estudaram contabilidade, sabem a definição de ativo, se calhar quando tomarem contato com o livro Pai Rico, Pai Pobre, vão entrar em choque, porque a definição de ativos aí é totalmente diferente daquela que aprenderam nos livros, nos manuais de contabilidade, em teoria contabilística, não é? A teoria da prosperidade do Pai Rico, Pai Pobre, ele vem dizer que ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o nosso bolso. Ou seja, se eu alocar o meu dinheiro para um investimento, que eu estou a chamar de investimento, a compra de um ativo, um investimento vai sempre obrigar ao manuseio de um ativo. Esse ativo, no final do dia, tem que conseguir trazer para o meu bolso retorno, tem que conseguir trazer para o meu bolso lucro, tem que trazer para o meu bolso juros, tem que trazer para o meu bolso nova renda. Se não conseguir trazer uma nova renda para o meu bolso, eu considero este bem ou direito que eu tenho como um passivo. É do tipo comprar uma casa e colocar em renda. O valor da renda, não é, vai se converter em uma renda extra para mim. Por outro lado, é alguém comprar uma casa e não vive lá ninguém. Diz que comprou a casa para guardar o dinheiro, então está aí a casa, mas no entanto ele tem que colocar lá guardas, tem que pagar impostos, tem que pagar isso e aquilo. Essa casa, por si só, tornou-se um passivo na vida desta pessoa. É igual a pessoa que compra um carro para ir trabalhar. Tem que comprar combustível, tem que fazer manutenção. Esse carro, no final do dia, tornou-se um passivo no bolso dessa pessoa. Diferente da pessoa que comprou um carro e pôs a fazer táxi, serviço de táxi. Esse carro vai todos os dias trazer renda para o bolso dessa pessoa. Então, vejo que os dois são bens, são carros, deviam ser considerados os dois como ativos na contabilidade, mas o pai rico e o pai pobre vem destrinçar isso, e se você quer ter uma boa mentalidade financeira, tem que conseguir dominar isso. Então, os sites de investimento financeiro, como o Tigre acabou de falar agora, não é diferente. Você tem que saber dizer, eu vou alocar aqui o meu dinheiro e no final do tempo X, ele vai dar X para o meu bolso. E quando você tiver esse retorno, e se conseguir, de fato, dar esse retorno, você pode dizer que, de fato, aquele investimento que você fez é rentável. Depois, você pode calcular a taxa da rentabilidade do investimento e comparar com a taxa de outras rentabilidades. É você pegar o lucro que você tem nesta atividade a dividir pelo investimento que você faz. Você vai conseguir calcular aquilo que é a taxa de rentabilidade. Pegas essa taxa de rentabilidade, vai comparar com taxa de rentabilidade de outros projetos ou de outros produtos financeiros ou de outros tipos de atividade que você pode realizar e vais comparar e vais ver qual delas lhe dá maior taxa de rentabilidade. Depois daquilo que já dissemos, comparar essas taxas de rentabilidade com a inflação esperada, não é, no período, mapear os riscos associados a esta plataforma de investimento e você depois vai sozinho decidir. O que nós queremos aqui ajudar não é, de facto, dizer que vai investir no Poupa Invest, vai investir naquela plataforma de investimento, vai investir numa outra plataforma de investimento. Não. Nós queremos lhe transmitir e lhe ensinar a tomar decisões de investimento da melhor forma. Não importa onde é que você vai investir, mas que, de facto, seja um
investimento inteligente, Exato. que é o último passo, o quinto pilar, ou se calhar o 10º pilar daquilo que é o nosso diálogo de hoje, que ele vai trazer tranquilidade financeira, é você ter inteligência de investidor, é investir inteligentemente. Se você tiver esse equilíbrio emocional, nós já lhe ensinamos a ter nos 9 passos, nos 9 pilares que falamos aqui hoje. No fundo do fundo, vai lhe obrigar a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio financeiro emocional. Se você tiver esse equilíbrio financeiro emocional, eu não tenho dúvida que você vai investir aí onde o tigre está a dizer para investir, porque não tem rentabilidade melhor, não tem quem lhe dê a rentabilidade melhor do que essa proposta de investimento. Exato. Doutor, uma preocupação que tem surgido de muitos que trabalham no Estado é realmente a aposentadoria. Então, a questão é, como podemos garantir que uma queda acentuada naquilo em que investimos não afete minha data de aposentadoria planejada? O que nós temos, de facto, não é? É ver que os investimentos, não é? A poupança, ela pode ser fraccionada em vários programas, ou em vários projetos, ou em vários objetivos. E um dos objetivos da poupança é ter uma tranquilidade financeira quando a pessoa for para a aposentadoria. Mas não podemos esquecer que a aposentadoria, de alguma forma, já é uma obrigação legal. Todo mundo que trabalha, tanto por conta própria, por conta de outrem, por exemplo, tem que pagar aquilo que é a segurança social, tem que pagar a providência social, tem que descontar um valor do seu salário para poder contribuir para um fundo social que lhe vai garantir uma renda fixa quando você for para a aposentadoria. O que os poupadores tentam fazer é encontrar renda extra que lhe vai permitir ter uma aposentadoria ainda melhor. A tua aposentadoria, se você já é contributo, já faz contribuições para um fundo de segurança social, se você já faz contribuições para um fundo da aposentadoria, o que você está agora a procurar com poupança, e se dentro dos teus objetivos de poupança tiver a componente vida melhor na aposentadoria, o que você está aqui a fazer é garantir melhoria na tua aposentadoria. Então, se você tomar boas decisões de investimento, dificilmente você vai perder dinheiro, só vai ganhar se você tomar boas decisões de investimento. Então, a questão de perder dinheiro, ainda assim, faz parte da realidade, pode acontecer, e se acontecer, o que é que você deve antes fazer para não lhe causar muitos danos? Nós temos estado a dizer um ditado angolano que não se guardam todos os ovos na mesma cesta. Então, é bem verdade que você pode investir também em vários produtos financeiros, em sítios diferentes, em atividades diferentes, para que, de facto, se tiver um choque negativo no investimento, não venha afetar negativamente aquilo que é a tua vida num todo, não é? Então, o segredo aqui é diversificar a carteira de investimentos. Exatamente isso. Doutor Augusto, mais uma vez, muito obrigado por comparecer cá no nosso canal e aqui passar as instruções financeiras e dicas e conselhos para a malta de empreendedorismo, empreendedoras, investidores e empresários. Pessoal, se gostaram dessas dicas, vão encontrar muito mais lá no site da Poupa Invest, vou deixar aqui na descrição. E também o doutor Augusto, será que pode nos falar mais um pouquinho sobre este site da Poupa Invest, das aulas aos sábados e o grupo lá no WhatsApp? O Poupa Invest é um site de educação financeira, tem uma página no WhatsApp, denominada Academia Poupa Invest, onde nós, todos os sábados, temos estado a promover uma aula, não é? Um tema ligados à finança, à fiscalidade e outros ligados a negócios, não é? Para poder aumentar aquilo que é a literacia nessas áreas do saber
as pessoas que têm acompanhado aquilo que são as nossas abordagens. No entanto, as pessoas podem acessar no www.popinvest.com para poderem ter acesso ao link das aulas. As aulas, nós colocamos sempre um link no nosso site, é livre, todo mundo conseguir acessar o site, e acessar o site é simples, vai fazer o www.popinvest.com, vai cadastrar-se no site para poder ter os conteúdos do site, vai poder ter lá uma folha de poupança para poder anotar as tuas receitas, as tuas despesas gratuitamente, e vai ter o link das aulas de sábados também que pode acessar gratuitamente. Ou também aderir ao nosso grupo do WhatsApp. No WhatsApp nós partilhamos o link para as formações aos sábados e poder seguir, quer dizer, estar ao corrente dos temas que vamos tratando. É bem verdade, poderá a pessoa não se interessar por todos os temas, mas haverá sempre um tema que deve estar a ser abordado no próximo sábado ou outro sábado, que ele poderá interessar e poder participar daquilo que são as nossas formações periódicas, fora dessas eventuais que temos aqui com o Tigre, nas redes sociais do Tigre. Exatamente isso. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas tudo vou deixar aqui na descrição, ok? Preste atenção lá na descrição, vou deixar tudo lá, todos os links lá, para vocês poderem então aceder a esses canais e estarem mais à vontade com o Dr. Augusto todos os sábados e fizerem as questões que vocês, pertinentes que vocês quiserem. Todos os temas são ligados à área de finança, okay? Empreendedorismo, investimento, todos esses temas que vos interessam, então, malta, vamos partir para lá e ter as aulas com o Dr. Augusto e outras pessoas também que lá aparecem para, então, dar algumas aulas muito, muito interessantes. Nós ficamos por aqui. Dr. Augusto, mais uma vez, muito obrigado por aparecer cá no canal e partilhar conosco essas lições tão valiosas que eu acredito que vai mudar muito a vida das pessoas. Mudou a minha. Hoje em dia sou um financeiro mais organizado, investidor mais organizado e só tenho muitos retornos por causa disto e, logicamente, aprendi com o Dr. Augusto. E tem uma novidade que eu vou deixar na descrição também, que é o e-book Inteligência Financeira, que aprendi tudo e as dicas com o Dr. Augusto. E todas essas dicas aqui vocês vão encontrar dentro desse e-book. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.